Fala, galera! Fala, jovem! E se você chegou até aqui, é sinal que você está procurando tudo sobre Lençóis Maranhenses, não é verdade? E se você está procurando, fica ligado, porque a gente vai te dar todas as informações principais que você precisa saber para preparar melhor a sua viagem e não cair em furada. E a primeira delas é como chegar. Como chegar nos Lençóis Maranhenses? Então, nós viemos do Rio de Janeiro, nós compramos uma passagem, aliás, muito barata, a gente vai deixar aqui para vocês verem quanto nós pagamos, e nós avisamos no nosso Instagram, então se você ainda não segue a gente, já segue para não perder outras dicas como essa. Se você não segue a gente, você está marcando a bobeira, porque você poderia estar curtindo o paraíso, que é Lençóis Maranhenses, e não está pelo preço baratérrimo que a gente pagou. Exatamente, nós pagamos R$ 273 por uma super promoção ida e volta por pessoa, então assim, super dica, já segue a gente para não perder outras como essa. Então, você pegou o seu voo da sua cidade, do seu estado, chegou em São Luís, que é a capital do Maranhão. Barreirinhas fica a mais ou menos 300 quilômetros de São Luís. Não é moleza. Tá? São 4 horas, por quê? A estrada nem é tão ruim, mas tem muito sinal, tem muito radar que chama, é falar farol. É radar, tem muito radar, então a maior parte da estrada você vem a menos de 60 por hora. E baby, fala a sua aventura. Quanto tempo esperando ônibus? 1h30, 2 horas. É isso. 1h30. Aí quando chega, o que acontece? Eles param para abastecer. E aí fala que não aceita Pix. Para abastecer. Bom, cara. Acho que ele vai passar o chapéu aqui pra galera contribuir para ele abastecer, senão a gente não chega. Só acho, só uma ideia. Ah, e vale falar também que para você chegar até Barreirinhas, você precisa reservar um transfer. E você pode reservar direto nas agências, ou você pode reservar também direto nos hotéis e pousadas. Antigamente eu digo alguns anos atrás, era muito difícil, a estrada era muito ruim, o acesso era muito ruim. Então, onde você procurar, vão dizer que não é recomendado você alugar carro para vir. Hoje, se você quer vir para Barreirinhas, no Lençóis Maranhenses, não há nenhum problema de você vir com seu carro. A estrada é boa, tranquila, você vai conseguir vir. Não recomendo isso. Por quê? Você vai chegar aqui e seu carro vai ficar parado na garagem. Porque não pode entrar com um carro particular no Parque Nacional de Lençóis. É uma forma deles garantirem o controle de quem entra no parque, até porque o parque é muito difícil de você andar, cheio de dunas, então tem que ser com carro e motoristas credenciados, e sempre com um guia junto de você. De novo, não faz sentido você alugar carro apesar da estrada ser super boa. Então, se você não conseguir um transfer, faz sentido, você pode vir com seu carro tranquilamente, só não vai ter nenhuma utilidade aqui, vai ser um peso para papel. E um peso para papel caro. Cheguei em São Luís. E agora? Onde ficar para conhecer os Lençóis Maranhenses? Existem 3 cidades, 3 locais que são base para desbravar os Lençóis Maranhenses. Barreirinhas, que é a cidade que a gente escolheu para nos hospedar aqui nesses 4 dias das nossas férias. E é uma das maiores, né, cidades das 3 opções. A cidade de Santo Amaro e Atins. Qual delas eu vou escolher? Tudo depende, varia de acordo com o seu perfil de viajante. É isso aí. A cidade de Barreirinhas é muito mais estruturada, então tem bancos, farmácias, um monte de restaurantes, uma orla, uma noite que funciona, vai ter música ao vivo, barzinhos, etc, e tudo mais. Tem mais infraestrutura aqui em Barreirinhas. O segundo, muito procurado também, é Santo Amaro. Santo Amaro são 2 horas além de Barreirinhas, ou seja, se a gente levou 4 horas para chegar aqui, são 6 para chegar em Santo Amaro. É isso aí. Qual é a principal vantagem? Dizem que as lagoas do circuito que sai de Santo Amaro são mais bonitas do que as lagoas do circuito que saem de Barreirinhas. A gente fez um passeio de bate-volta até lá, viu lagoas de fato realmente muito lindas. Aliás, se você quiser saber mais desse passeio, clica no card aqui em cima que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai mesmo. Porém, a cidade não tem infraestrutura quase nenhuma. Noite é nula, não funciona, não tem... São poucos restaurantes também para suportar, poucas pousadas, eu nem sei se tem hotel ainda. Não, as pousadinhas são bem simples, São parecem mais ser rústicas, ok, né? mas tem esse porém de não ter uma vida noturna agitada e não ter um comércio para te dar suporte se você precisar de qualquer coisa. E a terceira e última opção é Atins. O que falar de Atins?
Então, a gente fez um passeio bate e volta para Tins também, mas a gente teve a sensação que é uma Caraíva expandida, uma Caraíva maior. E a gente adorou a cidade, apesar de a gente ter passado muito pouco tempo lá, a gente adorou a infraestrutura, os hotéis são charmosinhos, as pousadas, vários restaurantes, muita opção noturna, eu acho melhor, quer dizer, do que eu vi, tá, gente? Mas a gente ainda vai voltar para ficar lá e vai contar melhor para vocês. Mas do que a gente viu, parece que uma infraestrutura mais pro turismo, pra galera um pouco mais jovem do que aqui em Barreirinhas. Exatamente, ela parece ser mais, como eu posso dizer, descolada. A palavra é essa. A Tins é descolada. Então, se você tem aí um perfil um pouco mais livre, um pouco tá buscando muito kitesurf, a galera muito jovem fazendo kitesurf lá. Então, se você tá aí buscando uma parada menos tradicional, mais descolada, a Tins é o seu lugar. É aquele lugar pé na areia, galera. Inclusive, a cidade inteira é de areia. Você já sabe como chegar, você já sabe onde ficar. E a principal pergunta para não perder nada dos Lençóis Maranhenses é quando vir. Exatamente. A gente pesquisou bastante, então é importante você saber que existem duas grandes temporadas, por assim dizer, aqui na região de Lençóis. Uma de seca e uma de cheia. E quais são os melhores meses, amor? Então, se você quer vir para curtir as lagoas no máximo da sua beleza, o melhor é você vir no finalzinho do mês de junho, início de julho. E aí, você dá uma pausa aí no meio de julho até o começo de agosto, por quê? Porque é férias. E aí isso aqui fica lotadíssimo. Galera, ontem a gente estava conversando com o Gui aqui, parece que bate mais de 50 mil pessoas. E a cidade não tem tanta infraestrutura aqui em Barreirinhas para suportar tanto turismo. Então fica ligado aí, vem em outros meses, porque eu acho que você vai curtir mais. E aí você volta no fim de agosto e até meados de setembro. É alta temporada, né? Tá perfeito para você vir aqui e ainda curtir algumas lagoas cheias, maravilhosas, lindas para fazer esse passeio. Aí, passou setembro, outubro, tá tudo ficando seco. Ou seja, você não vai aproveitar as belezas dessas lagoas. Chegou janeiro, acontece o quê? Chove. E aí chove, vai de janeiro até maio, a temporada de chuva, que você não vai nem conseguir fazer passeio. Dizem que enche tanto, galera, que os carros aqui são adaptados para que na época de cheia possa passar água no... como é que chama aquilo? Capô. No capô. Fica na altura do capô. Então, assim, é perigoso. Não recomendo que você venha durante esse período. Na verdade, ninguém recomenda porque você dificilmente vai conseguir fazer um passeio, inclusive. Se você vier no período de chuvas, pode ser que você não encontre nenhuma agência fazendo passeio para você conhecer essas maravilhas. E aí você pode ter achado, a Mandinha falou, são mais de 50 mil pessoas. Mas Felipe Chutri, 50 mil pessoas não é nem tanto assim. Vou te dar uma ideia, para você entrar no Parque Nacional, a travessia é feita de balsa. Cabem 4 ou 8 carros em uma balsa. Tem dias que tem 150 carros esperando para atravessar. Isso significa que você vai ficar mais de 2 horas na fila para atravessar a balsa, que é para atravessar um rio que tem 50 metros. Então é fila de balsa, então já vem preparado de novo. Os passeios, né, sempre passam por lá e você vai ter que enfrentar essa filinha. E aí você já sabe tudo. Os passeios, como você vai aproveitar, o que tem para fazer aqui. Tem muita opção de passeio, galera. Isso é uma coisa que você pode ficar despreocupado, que você não vai ficar à toa por aqui. Tem passeio de lanche, tem passeio de barco, tem passeio de carro, tem tudo. Tem até trilha para você fazer 4, 5 dias caminhando no meio das dunas. Com certeza você vai achar um que tem a sua cara. Porém, acho que é importante a gente dar algumas dicas, porque você pode não ser o perfil de turista que esses passeios aqui exigem. E como é que foi a nossa experiência, amor? Então, a gente fez passeios inesquecíveis, conhecemos lugares lindos e inimagináveis. Mas vale ressaltar que a coluna tem que estar em dia, a lombar tem que estar funcionando, e se você tiver um travesseirinho de bunda, você traz. Porque depois que você entra no Parque Nacional, tem alguns lugares, alguns caminhos que balançam, chacoalham, e você parece que está dentro de um milkshake danado. Então você tem que estar com a saúde ali, ó, arrumadinha para conseguir fazer. Os carros aqui, galera, de passeio, normalmente são uma jardineira que eles chamam, né? Então você vai na parte de trás do carro, sentadinho ali em cima e curtindo a paisagem, que é super bonita. Você chega a ser quente, incomodar, nada disso. Mas, como é sempre em cima de areia, você desliza muito os pneus do carro. Então você balança demais. Então já venha preparado também para esse estilo de passeio. Normalmente é de 1 hora, 1h30 e até 2 horas, dependendo do nosso caso. Por exemplo, a gente foi para Tins e é muito longe, é muito tempo
ida e volta, tá, galera? Não tem caminho alternativo, tem que passar por dentro do parque e tem que enfrentar a areia. Aliás, tudo vale a pena, galera. O trajeto de 4 horas de ônibus, os voos, a chegada aqui em Barreirinhas, tudo vale. O areal vale a pena também, porque quando você chega no destino, é um visual inacreditável, é algo diferente de tudo que você já viu. Então, tudo que você provavelmente vai ver em outros canais, você vai achar na internet, é verdade. Tá? Então, Circuito Lagoa Bonita. Tem esse nome não é à toa. É lindo. É bonita, entendeu? Aliás, clica nesse card aqui pra ver como é que foi o nosso passeio pra lá. Circuito da Lagoa Azul. Eu vou falar antes agora. Clica nesse card aqui, ó, pra saber como é que foi o passeio pra lá. Tá aprendendo, tá aprendendo. É incrível. A gente foi pra Santo Amaro, como eu falei, num bate-volta de um dia. Outra coisa que a gente viu muito por aí quando pesquisou. Não vale a pena fazer esse bate-volta pra Santo Amaro. Super vale, gente. Mentira, esqueça. Porque não vale a pena. A maioria das informações que a gente está vendo são um pouco mais antigas. De 2, 3 anos para trás, você saía desde Barreirinhas até Santo Amaro no lombo dessa jardineira. Isso sim era muito cansativo. Agora tem um micro-ônibus com ar-condicionado, confortável, mais confortável do que o ônibus que a gente veio. E o passeio mais fenomenal Nossa, gente, isso da é... história do universo dos seus livros de trip. Peraí. Vem cá. É inacreditável. Sério. Unbelievable. Caraca, falei deitei, velho. Sério. Mas que passeio é esse, gente? Imagina você ver os Lençóis Maranhenses em toda a sua extensão lá do alto. Tipo o Globo Repórter, sacou? Aquela imagem que só o Globo Repórter tem, você tem nesse passeio também. 330 metros de altura, você sobrevoa sobre todos os Lençóis Maranhenses. É inesquecível. Foi muito impressionante, a gente amou esse passeio. Aliás, tem o que amou aqui? Tem vídeo aqui, ó. Clica nesse card. É isso, gente. A gente deixa aqui tudo nos mínimos detalhes para facilitar a sua vida na hora de planejar a viagem. Então não deixa de fazer esse passeio se você puder, apesar de que ele é um passeio um pouco salgado. Era isso que eu ia te perguntar agora, meu bem. Fala pra mim, falou dos passeios, das oportunidades, mas quanto custa mais ou menos isso? Esse passeio custa mais ou menos uns 500, 600 reais, galera. Então, assim, pesquisa bastante. Tem 2 agências que fazem esse passeio, né? A gente adorou a agência que a gente fez, a gente fez com a Ava, né? Não estamos sendo patrocinados, viu, galera? Exclusivo, Podia ser, né? A nossa pilota, ela tinha 20 anos de idade. E ela arrasou, gente. A gente super indica, muito maravilhosa, Girl Power. A gente adorou. Então, se você puder dispor de um pouquinho mais de verba para fazer esse passeio, vai ser incrível. E também tem outros passeios, né, mas se não for fazer isso, se não for a sua praia, se tiver medo, não quiser gastar esse dinheiro, tem para todos os bolsos. Os 2 principais, como eu falei, os de Lagoa Azul e Lagoa Bonita, custam na faixa de 100 reais cada um por pessoa, que é um investimento relativamente barato para tudo que oferece, porque é um passeio longo, cansativo e que você enxerga e vê coisas inacreditáveis. É muito lindo, gente. Então, assim, galera, tem como você se planejar. Você pode fechar os passeios diretamente com agências ou também direto na sua pousada, no seu hotel. Então, se informa. A gente acabou fechando na nossa pousada, né, a maioria dos passeios, e eles fizeram a ponte com as agências pra gente. E é um ponto que você precisa ficar atento aqui. Não adianta você achar que só porque você fechou com uma agência, você vai ser levado por essa agência. Muito importante. Todas as agências aqui fazem intercâmbio de turista. Se o carro delas não estiver cheio, vão te mandar para outra. Então você esquece assim, fechei com um fulano, mas você pode estar no carro de outro. Isso significa que você tem que ficar muito atento também, porque muitas vezes se você fechar algumas coisas, tipo ficar até mais tarde para ver um pôr do sol, sair um pouco mais cedo, se isso não for repassado para outra agência, você pode perder o que você negociou. Exato, aconteceu isso com a gente. Aconteceu isso com a gente em Atins, a gente teve que lembrar o nosso guia, né? Falar com o nosso guia que o nosso passeio ia ser mais cedo para a gente poder retornar por causa do horário do nosso transfer, senão a gente ia acabar perdendo o nosso bus de volta para o aeroporto, né? Então fica atento, reforça com o seu guia para você ter uma boa experiência e voltar tudo bem. E se você, assim como eu, é fã de levar uma cervejinha para os seus passeios, essa coisa maravilhosa para aproveitar, infelizmente você não vai conseguir, porque não é proibido entrar com bebida alcoólica. Não é proibido? Errou! Porque não é permitido entrar com bebida alcoólica no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Só água. Só água, galera. Não adianta tentar levar escondido, tem fiscalização. Então, assim, evita. Nas paradas da balsa, você pode comprar uma cervejinha, guardando ali, porque o calor aqui é grande. Mas no Parque Nacional não é possível levar bebida alcoólica.
É isso aí, jovem. Eu tenho certeza que a gente respondeu tudo o que você precisa saber para montar e planejar a sua trip aqui para os Lençóis Maranhenses. Mas, se a gente não respondeu todas as suas dúvidas, se você ficou aí, tô com essa dúvida aqui, não sei o que eu faço, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar responder para vocês e ajudar você a montar melhor o seu roteiro para você ter uma experiência incrível como a gente teve por aqui. E aproveita, não sei se a gente já falou, clica nesses cards que estão aqui, ó. É aqui, baby. Você pode botar aqui não? Não.